A mãe de José Bonifácio era conhecida em Santos pela caridade, né? Ela tinha até um apelido ligado à caridade, a mãe da caridade, que esse é o mesmo epíteto dado à mãe de Deus, né, Maria. Mas ela é conhecida, ela era conhecida pelos atos de distribuir o excedente das produções de seu esposo, né, o pai de José Bonifácio. Então ela era muito bem vista, sobretudo pelas populações, pelas pessoas mais desprovidas, assim, de alimento, proteção. Ela, quem que era, digamos assim, o receptor disso tudo? Eram os escravos ou ex-escravos. Ela tratava os escravos com respeito e carinho, algo que nunca li a respeito do pai dele, mas parece que tinha uma certa resistência, que o pai dele era um pouco mais duro. Sua mãe, ela já tinha esse respeito e também cuidava dos índios. Você percebe isso, que duas influências muito características, né? A caridade e esse ímpeto empreendedor aí da liberdade, tá entendendo? E, aliás, é o lema de Santos até hoje. Em latim, o lema da cidade de Santos é Patriam Caritatem et Libertatem Docui, né? Que quer dizer, ensinei a pátria, a caridade e a liberdade. Então não é exatamente por essa história do José Bonifácio, é porque a caridade foi o primeiro hospital, a primeira Santa Casa criada aqui e em terras brasileiras, e também foi onde começou a luta pela independência e também os primeiros escravos que foram soltos, e também o primeiro quilombo, que foi de Palma, não foi o quilombo de Jabaquara, que aí foi o primeiro. Palmares é lá longe, não tem nada a ver com o Santos. Então o quilombo do Jabaquara foi o primeiro e lá começou a luta pela independência. Mas o José Bonifácio, ele seria também um filho aí, digamos, da caridade e da liberdade. O que a gente percebe nessa formação, né? Então ele vai para São Paulo. Desde aquela época, os colégios de jesuítas eram relativamente fracos, pelo menos sua família considerava assim, em Santos, um colégio insuficiente para quem estava se preparando para Coimbra. Então ele é enviado para estudar com um frei, que era famoso pela qualidade de seu ensino, Frei Manuel da Ressurreição, e lá ele estudou principalmente, né, gramática de língua portuguesa, língua latina, francês, e estudou também aspectos de teologia ligados à Bíblia, metafísica, lógica, e também teria estudado retórica e princípios científicos que estavam começando a circular pelo mundo. Eu sei isso porque eu examinei título por título da biblioteca do professor dele, isso existia, e porque ele fez algumas pesquisas pré-filosóficas, pré-científicas, e com 17 anos. Ele não pode ter inventado o método científico que estava circulando. Como o Frei Manuel da Ressurreição já tinha visitado a França, ele trouxe essas ideias para a colônia. Então José Bonifácio já recebe uma formação esmerada, né? Se percebe em sua família e também ali na escola, no colégio, né? No ensino ministrado por Frei Manuel da Ressurreição. Bom, muitos outros passaram por esse ensino e não criaram o saber e a capacidade de ação de José Bonifácio. Então, no retiro da individualidade, o seu mérito. Mas os seus irmãos passaram por esse mesmo processo e também foram grandes. Martim Francisco e Antônio Carlos fizeram isso aí. Ele foi estudar, então, com 17 para 18 anos, ele vai para Coimbra. Né? Ele fica um tempo no Rio de Janeiro, depois vai para Coimbra. E lá ele estuda filosofia. Filosofia na época era ciências, certo? Porque ele estudava. O nome era filosofia natural. Não era só ciências. Você tinha também metafísica, filosofia moral. Mas você tinha história natural, que era uma espécie de biologia, tá? E não só, né? Você aprendia também aspectos ligados à mineralogia. E você tinha física e você tinha química, tá? E ele fez também, como eu disse, matemática, não terminou, e fez direito. Então é um homem que tem uma formação ao mesmo tempo clássica, científica e jurídica, tá? É realmente uma formação completa, mas se vocês perceberem, a relação dele com a Universidade de Coimbra não era ideal. Muitas vezes nós observamos aqueles homens daquela época se formando na mesma universidade e pensamos de forma simplista que foi a universidade que os moldou, que os formou, que os forjou. Mas na verdade, José Bonifácio escreveu um poema com um amigo chamado O Reino da Estupidez, e foi um poema dedicado à Universidade de Coimbra. Então nós percebemos que não era exatamente de lá, né, que ele extraiu a sua capacidade, os conceitos principais que o nortearam. Ele também estudou em várias universidades da Europa, porque nesse momento ele faz parte da sociabilidade ilustrada que me referi quando eu tratei de Minas, né, de Minas Gerais. Essa sociabilidade se reunia, repito, em cafés, se reunia em sociedades, grupos literários,
numa academia literária. Na verdade, a academia literária vai ficar em Lisboa, depois é que ele vai participar ativamente, e também de sociedades secretas, né? Sabe-se que é aí que ele começa a ingressar na maçonaria, e é bem da verdade, todo mundo nessa época estava ingressando na maçonaria, né? Que depois ele, quando ele chega no Brasil, ele já vai ter uma posição um pouco diferente da maçonaria estabelecida aqui, que é a pré-Grande Oriente do Brasil, digamos assim, o proto-Grande Oriente, né? E o que que nós temos nesta fase da vida de José Bonifácio? Ele visita a França numa das viagens, e depois, quando ele volta para Coimbra, né, ele volta com alguns livros proibidos. Portugal ainda proibia alguns livros franceses, com medo das ciências francesas, das novidades francesas, na verdade. Mas a universidade ela já estava mudada, ela não era mais a universidade jesuítica de outrora. Tá? A Universidade de Coimbra já tinha passado por uma reformulação via Pombal, e essa reformulação alterou alguns aspectos da Faculdade de Filosofia. Tá? A Faculdade de Direito não tem muito o que mudar, mas a Faculdade de Filosofia foi alterada porque ele chamou estrangeiros para darem aula lá justamente para renovar aquela maneira escolástica aristotélica de ensinar. Então vão para lá italianos como Vandelli, muito famoso, e alguns outros homens vão dar aula em Coimbra. Então ele já tem aulas com alguns homens da elite ilustrada europeia. Não era ainda a tônica de Coimbra. Portugal estava começando a se abrir a estas ideias. Vocês devem ver se vocês concordam comigo. Na Ilustração, ou Iluminismo, ou Esclarecimento, você tinha algumas ciências surgindo, além de um monte de maluquice. Mas essas ciências exigiam campos de observação. Essas ciências exigiam campos de observação e exigiam campos de experimentação. Ou seja, você vai estudar botânica, você precisa de um jardim botânico. Você vai estudar mineralogia, você precisa de uma coleção mineralógica. Você vai estudar zoologia, você precisa de um jardim zoológico. Então Coimbra chama primeiro os professores, mas ainda não se capacita para fornecer para os seus estudantes os meios de observação e experimentação. Então a Universidade de Coimbra ainda era atrasada nesse tempo, neste aspecto. Em outros aspectos, a escolástica portuguesa, ou seja, o desenvolvimento da lógica, da dialética, da retórica, ele era muito avançado, tá? Essa escolástica era muito avançada em Portugal. Mas o Pombal não quis dialogar, sabe? Criar uma evolução orgânica entre aquilo que se fazia e aquilo que está começando a ser feito. Ele já chegou, vetou uma série de coisas, chamou o novo e deixou o velho para trás. É uma típica mentalidade conhecida por pragmática, mas na verdade é uma mentalidade de quem quer dar saltos sem conhecer bem o passado e também sem conhecer bem o futuro. Porque se observarmos bem, ele fecha todas as escolas jesuíticas no Brasil, manda os jesuítas embora, tá? E o que ele tinha que fazer para colocar no lugar? Tinha que colocar professores pagos pelo governo. E não tinha suficiente, não tinha como bancar isso, os caras que iam muitas vezes eram desqualificados, então você criou um problema. Os jesuítas estavam lá ensinando, você não gostou do ensino deles? Você pode fazer uma modificação, ou uma conversa aí, que crie uma alteração, digamos assim, evolutiva e orgânica com o que Portugal já tinha desenvolvido. Mas houve um corte, houve uma ruptura. Essa ruptura com a tradição eu vejo sempre como traumática e ruim para um povo. Então o José Bonifácio ele se voltava contra as duas coisas, né? Contra uma coisa que era justamente contra algumas mentalidades muito atrasadas de Coimbra, mas ao mesmo tempo contra aqueles que queriam dar passos largos, mas não sabiam, né, lidar com a parte clássica. Você pode observar que José Bonifácio continua cultivando para a vida toda o grego e o latim. Ele era um tradutor de grego e queria publicar as suas traduções comentadas aqui no Brasil. E ele dizia que ler o latim, por exemplo, de Cícero, de Sêneca, melhorava e muito o seu texto. E ler ciências, ler os iluministas, estragava. Tá entendendo? Então ele dizia que para pensar e para melhor expressar de forma bela, né, o uso que ele fazia da língua portuguesa por escrito ou oralmente, ele tinha que ler os clássicos, tá? Ao mesmo tempo em que para conhecer as novidades, os novos conhecimentos, ele precisava estudar as ciências. Era um cara então aberto a isso que eu chamei de, digamos, um desenvolvimento orgânico de uma tradição com as novidades que algumas eram de fato úteis e interessantes. Bem, José Bonifácio se destaca muito como aluno. Muito embora tenha escrito esse poema, né, acabaram não descobrindo a autoria dele. Tudo se publicava anonimamente naquela época. Era a época das sociedades secretas, né, e era a época das publicações anônimas. E você tinha, então,
que desvendar quem era o autor se quisesse levá-lo em cana. E aí descobrem que na verdade, um dos autores era um cara que fazia medicina e ele foi jubilado. Depois é que o grupo do Bonifácio faz uma grande manifestação, faz uma petição, conseguem reintegrar o cara. Mas vocês veem que esse tipo de coisa é difícil de pensar. Muitas vezes as pessoas são simplistas e pensam que Coimbra formou todos eles, né? Então não é assim. A verdade é que eles eram formados em Coimbra, mas também e acima de tudo pela sociabilidade do século, muito característica do século XVIII. Vocês observaram que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, esse documentário. O trabalho do Brasil Paralelo é criar produção e difusão de conhecimento fora da universidade. O que nós estamos fazendo é como se fosse algo ligado àquela pegada do século XVIII. Ou seja, a universidade está nos dando um saber, mas a gente pode fazer nos nossos grupos alguma coisa diferente. Só que havia proibição, né? Havia perseguição porque alguns livros eram proibidos, havia perseguição para determinados conceitos que você expusesse. Tá? Você poderia parar na Inquisição, essa é a verdade. A Dona Maria I, depois ela demite Pombal, né? E ela estabelece a chamada viradeira. A viradeira é o momento em que ela restabelece alguns conceitos anteriores que o Pombal tinha jogado fora. Então vocês imaginam que nessa época tá uma doideira, tá uma loucura. E algumas dessas pessoas, elas eram não eram só difamadas, elas eram processadas por ateísmo, se você fosse muito vinculada às novidades francesas. Então, eu construí todo esse panorama para vocês entenderem que José Bonifácio, ele está num meio muito mais difícil de se compreender do que costumeiramente, né, se apresenta, por exemplo, nas escolas, né? No Brasil, só para vocês terem uma ideia, a vida intelectual no Brasil era rara. O cara também, quando voltava de Coimbra, ele queria se estabelecer. Então, se ele queria se estabelecer como advogado, como juiz ou como médico, ele ficava na dele e às vezes os médicos é que acumulavam a maior parte dos livros e das coleções que tinham a ver com ciências. Por causa da necessidade do médico de lidar com um raciocínio vinculado à observação e resultado, né, da natureza. Então, ele precisa lidar com ciências naturais. Os médicos eram aqueles que possuíam grande parte dos livros proibidos, tá? E naquele momento da Inconfidência tinha muita perseguição por causa disso. Então você percebe esse fator, né, nesse momento histórico. Ao mesmo tempo em que a gente percebe também algumas academias literárias aparecendo pelo Brasil. E a gente não pode dizer que o Brasil não tinha nada, né? Porque, a bem da verdade, universidades havia na América Espanhola, né, aos montes. No México, séculos antes já tinha sido criada, e nos Estados Unidos também. A Harvard já tá em funcionamento, você tem a William & Mary, você tem faculdades. E o Brasil não tinha. O Brasil tinha academias literárias e tinha algumas espécies de institutos, né? Alguns agrupamentos, tá? O empreendimento jesuíta era um empreendimento pedagógico, né? Era um empreendimento civilizador. Então eles abriam uma escola, daí eles chamavam de colégio, daí que São Paulo foi fundada lá no chamado Pátio do Colégio, naquela região conhecida como Pátio do Colégio. Então o jesuíta aí fundava um colégio, essa é a verdade. Só que os jesuítas fundavam um colégio para catequizar, tá entendendo? Isso você não pode culpá-los porque é a missão deles. Eles atravessaram o mundo correndo risco de vida e muitos morreram das formas mais horrendas possíveis, né? Os jesuítas que foram para o Japão, muitos deles foram postos de cabeça para baixo, com a pele sendo cortada aos poucos, e enquanto ia caindo sangue, entrando pelas narinas, eles punham porcaria, eles punham cocô no chão para o cara morrer daquele jeito. E outros foram crucificados. Você gosta de Cristo? Então crucificavam os caras no Japão. Então assim, e aqui alguns foram mortos pelos tupi. Então o cara que tá indo para lá, ele tá indo para civilizar, mas desde o ponto de vista cristão. Você não pode culpar, o cara não tá ensinando física e cálculo integral. Calma, né? A missão dele era outra. Mas o problema é que aí sim, o Brasil não estabeleceu uma universidade que pudesse, digamos, estar aberta a algumas novidades que eram interessantes. Repito, não todas, mas algumas novidades eram interessantes. Mas o atraso do Brasil era o atraso de Portugal. Portugal tinha algumas universidades, mas algumas universidades assim que davam um trabalho tão grande para vistoriar o que os estudantes faziam, o que acontecia, que abrir uma universidade no Brasil é uma mão de obra. Entendeu? Então, daí que o Brasil... Esse é um dos motivos pelos quais o Brasil não teve
universidade. De fato, havia muita vigilância a respeito do que se falava, do que se pensava e do que se publicava. Bem, acho que estão ambientados. Nessas academias literárias no Brasil também era conjuntos de pessoas, umas elogiando as outras e publicando textos de baixa qualidade. Não mudou muito, né? A gente percebe que não mudou muito, não tinha muito ideia original, desenvolvimento, quase nada. Eram pessoas que diziam, agora tem um novo membro. Aí tinha um novo membro, ia ter uma festa, ia ter comilância, ele ia ler meia dúzia de poema, que muitas vezes ele fez de forma assim, de baixa qualidade, e esta era, né, o que houve de melhor nesse tempo foi mesmo em Minas, né, que aí a gente chama até um período literário, né, o arcadismo. Mas mesmo assim, mesmo em Minas, você tinha muitos grupos literários que só serviam para um bajular o outro, tá? Então, as nossas universidades, se observar bem, ainda padecem disso. Passando por aí, José Bonifácio, por se destacar, ganhou uma bolsa do governo. Essa bolsa do governo nunca tinha sido dada para um brasileiro. Naquele momento foi dado para ele e para mais um. Tá? Os outros estudantes eram poucos, se não me engano, 6. Os outros estudantes eram portugueses. A eles foi dada a missão de estudar mineralogia pelos maiores centros de ensino e pesquisa de mineralogia do mundo. O roteiro inicial, que eu tenho o documento do roteiro inicial, ele diz que eles passariam a partir de Portugal para a França, da França para a Itália. Sabe que Itália não existe enquanto Itália ainda, tá? Mas a região de cultura italiana eu vou chamar de Itália. Era Tirol, né, que eles chamam. A gente brasileiro lê Tirol. Eu não sei falar italiano. Um amigo meu que sabe falar, e mora lá, inclusive, ele fala um negócio parecido com Tirol. E aí é uma região que tem vulcões e tem minério para estudar, né? Para geólogo é uma festa. Depois iriam para a Alemanha. A Alemanha não existia enquanto tal. Então é uma região na Prússia e outra na Saxônia. Depois ele iria para a Rússia, depois iria para a Noruega, Dinamarca, Suécia, Espanha, Inglaterra, Escócia e voltaria para Portugal. Vocês devem estar pensando, meu, José Bonifácio conheceu a Europa inteira. Tá, mas esse era o projeto inicial. O projeto de verdade, como todo bom Portugal e Brasil, né, brasileiro, não deu certo, né? Eles acabaram indo para quase todos esses lugares. Então o roteiro verdadeiro foi: José Bonifácio sai de Portugal e vai para a França. 1790, gente, no ano seguinte do estouro da Revolução. O cara tava lá, estavam jacobinos indo às ruas, tava a briga por como é que será essa Constituição, como é que a gente aplica esses direitos do homem recentemente escritos. Aquela luta toda tava nas praças, tá entendendo? E o José Bonifácio tá lá. E nos documentos dele de gastos, você percebe que ele gastou com alguns elementos ligados à Revolução Francesa, ou seja, ele compra algumas tirinhas para prender o cabelo, entendeu? Perucas, algumas coisas que o identificariam com os revolucionários. Aí alguns já identificam nisso, José Bonifácio era um jacobino, mas o José Bonifácio, se não andasse assim, ia dar problema para ele. Porque, por exemplo, um dos professores dele foi Lavoisier. Lavoisier não era só um químico, era um químico e um cobrador de impostos. E ele foi decapitado. Então você tem... E o José Bonifácio lamenta muito isso depois. Ele é decapitado, se não me engano, em 1791. Bonifácio fica 90 lá, o início de 91 vai embora. Depois seu mestre é decapitado, você imagina? Então ele está lidando com pessoas de todo tipo. Era imprescindível que você se colocasse como parte daquele movimento para não sobrar para você. Mas essa é uma interpretação. Se você quiser, por exemplo, ler o Gondim da Fonseca, que é um escritor, acho que ele fala mais dele do que do José Bonifácio, mas enfim, ele acha que o José Bonifácio é uma espécie de Robespierre, né? Não se sustenta de jeito nenhum e eu vou explicar para vocês. Depois disso, o José Bonifácio sai da França e vai para a região alemã, né, uma região de cultura alemã, e ele recebe ali a instrução com Werner, que é o homem que tinha catalogado, assim, criado, digamos, a classificação, mas era o Linneu da mineralogia, tá entendendo? Tinha criado a classificação mais perfeita. E o José Bonifácio estuda com esse cara. Então ele estudou lá com Foucault, Lavoisier, com outros mestres de altíssimo gabarito, viu a revolução acontecer do lado dele e foi para essa região alemã estudar com Werner, o principal estudioso da matéria. Ele observa que os alemães eram os melhores mineradores, trabalhadores, etc., muito capacitados, e eles tinham amplos parques de investigação e pesquisa. Os mineiros estavam junto com os estudantes, porque os mineiros tinham que ensinar os estudantes a ir lá, como cavar, né? Porque a exploração é muito dificultosa. E ele ficou encantado com essa região.
Depois ele vai para a... Na verdade, ele passa pela Itália antes disso, depois ele vai para a região alemã, aí depois ele vai para a Escandinávia. Então ele passa mesmo pelos países da Escandinávia, só não vai para a Finlândia. É Noruega, Suécia e Dinamarca. Gente, que ele reclama da Dinamarca. Gente grosseira, porca, ele fala tudo que é coisa, porque ele tem um diário, né? Diário de viagem. E é engraçado que à medida em que ele vai viajando, ele vai tomando nota. Eu fiz questão de contar isso para vocês, né? Embora não seja um documentário mais vinculado à vida de José Bonifácio. Quem quiser mais detalhes vai ter que assistir ao filme, mas é importante saber isso. Por que o José Bonifácio teria capacidade de montar na cabeça dele um governo apropriado para o Brasil e de ter na mente dele ideias, né, de constituições, né, ideias da mais variada espécie para montar projetos para o Brasil? Ele visitou quase todos os países da Europa. E ele viu os povos mais diferentes do mundo tomando nota de um por um no seu diário. Então você percebe que no diário dele ele não anotava só coisa de mineralogia. Ele anotava também quais as mulheres eram mais bonitas, né? Ele até detalhava seus corpos sem roupa. O que dá a entender que o cara tinha recentemente casado antes de partir para a bolsa, né? Tinha examinado as mulheres um pouco de perto. Então, o que você nota aí? Ele estava fazendo um diário de viagem no qual ele estudava os costumes, o impacto de religiões diferentes sobre os costumes, o impacto de leis diferentes sobre os costumes. E aí ele chega a algumas conclusões. E sabe o que é curioso? Não tem uma frase sobre a Revolução Francesa. Não sabemos, então a gente fica interpretando, mas naquele momento a gente não sabe o que ele está pensando sobre a Revolução Francesa. Provavelmente pairava no ar um medo, tá entendendo? De falar daquele assunto, de se posicionar. Some teu caderno, tá entendendo? Você vai parar na guilhotina. Então o negócio ele não tem nenhuma ideia a respeito. Quando ele volta para Portugal, também não consegue ir à Inglaterra, nem à Escócia, nem à Espanha e nem à Rússia. Volta a Portugal e ali ele é integrado no serviço público de Portugal. Então ele se transforma num cara que vai fazer parte da exploração de minérios, porque vocês devem ter percebido, se Portugal tinha interesse em mandar aí uns 5, 6 caras para estudar mineralogia, é porque isso seria rentável para o Estado português. Seria rentável de que forma? Para apontar onde havia minério a ser explorado, para ensinar a explorar, não é isso? Bem, eles mandam esses caras, era uma espécie de aquela bolsa que nós temos aqui no Brasil, né, que manda para fora, Ciências Sem Fronteiras, que não é a coisa mais inteligente do mundo, porque lá eles traziam os grandes mestres para Coimbra, ao mesmo tempo em que mandavam pouquíssimos estudiosos para fora. Para coisas bem específicas, eles mandavam, você vai passar pelos melhores centros. E para outras coisas, eles chamavam os mestres. O Brasil se voltou nos últimos tempos muito mais a mandar os caras para fora. E isso é um gasto muito maior, é um número enorme de pessoas que muitas vezes não está preparado para aproveitar bem essa viagem. Né? E vai lá, faz um grande turismo, volta para o Brasil, sem a preparação necessária para implantar aqui novos projetos, para trazer ideias. Então, não era exatamente, era melhor, era mais bem planejado. José Bonifácio, na Noruega, ele descobre 12 minérios novos, na verdade, entre os 12, 8 subespécies e 4 espécies novas, que são catalogadas até hoje nas classes dos minérios graças a ele. Ele se transforma num cientista reconhecido mundialmente graças a essa descoberta e catalogação. Porque é a mesma coisa que você descobrir animais novos na zoologia. Ele descobre espécimes novos, caracteriza, né, coloração, peso, pureza, etc. E ele que faz, essa anotação oficial é dele, tá? Depois disso, então ele em Portugal, volta para Portugal dessa viagem. Ele recebe, inclusive antes de voltar para Portugal, ele recebe oferta para trabalhar com o governo da Noruega. Ele nega porque ele diz, bom, recebi a bolsa, o correto é eu voltar e ajudar meu país. Então ele volta por patriotismo a Portugal, e em Portugal, integrado ao serviço estatal, a princípio como para buscar minérios, depois ele é transformado em professor. Ele não faz o doutorado, o caminho normal de doutorado, ele ganha, né, o título de doutor por causa da qualidade das investigações dele e das descobertas, e ele se transforma em professor em Coimbra. Depois disso, então, o cara é professor em Coimbra e está cuidando das minas, chamam ele para cuidar de aspectos jurídicos e depois para cuidar de policiamento. O cara acumula 11 empregos simultâneos. Portugal tem que ser pequeno mesmo, né?
Porque não tinha avião na época, né? Eu tô viajando pra lá e pra cá, mas ele não conseguia. Muitas vezes era carruagem, tá entendendo? Cavalo. E o cara viajava pra 2 cidades, às vezes num dia. Então era uma loucura, cara. Uma loucura. Então ele chegou a acumular 11 empregos. Engraçado que é o mesmo número de idiomas que ele falava, né? Falava 11 idiomas. Nessa brincadeira toda, você tem que acrescentar as línguas antigas que ele sabia, né? O grego e o latim, o português e todas as outros idiomas. 6 ele falava com perfeição. Ele dizia que ele dominava todas as capacidades, né? A leitura, a escrita, a audição. Então aí você tem dessas 6, principalmente as línguas que ele mais usou para estudar. Então você percebe o francês, o alemão e também, ó, é engraçado, né? As línguas escandinavas aí, o norueguês principalmente. Então você tem nele aí uma baita de uma capacidade.